Na videoaula de hoje, eu acrescentei aqui um detalhe que é no encanto e ficou maravilhoso. Coloquei encanto nas duas peças, tá, gente? Só que lá no da Verônica, ela faz ele completamente na cor única. Então, vocês podem fazer ou numa cor única ou adicionar o encanto, tá? A minha peça, ela ficou aqui medindo 39 centímetros com o Barroco Max Color. E na mesma quantidade de carreira, eu trabalhei o natural e ele já chegou ali aos 40 centímetros, tá? Aqui eu trabalhei 11 carreiras na base, 10 com aumento e a de número 11 sem aumento, tá? Lembrando, gente, que vocês vão fazer aí de acordo a peça de vocês. Se vocês querem menor, você adiciona mais carreira, menos carreira e assim vice-versa, tá? Vamos lá. O material que eu utilizei para confeccionar essa peça. Nesse modelinho, eu utilizei o Barroco Max Color Fio 6, tá? Vai bem pouco assim, né? Pelo menos, gente, eu utilizei aqui para fazer essa peça 180 gramas, tá? Fio Barroco. Se você for utilizar outro fio, aí você precisa analisar bem, porque o peso varia dependendo da marca do fio que vocês forem usar. Belezinha? Esse eu já fiz com o Barroco Max Color, ele só deu uma alteraçãozinha no tamanho, eu senti que ele ficou um pouquinho menor do que no natural, tá vendo, ó? Um pouquinho menor, só que eu fiz a mesma quantidade de carreira, mesma quantidade de bico, então não alterou muita coisa, tá bom? Vamos iniciar, então, a nossa peça com o anel mágico. A gente dá a volta aqui, ó, por 3 dedos, cruzando o fio. Tira a argolinha dos dedos e ajusta um pouquinho. Pessoal que não quiser fazer o anel mágico, pode trabalhar em torno de 5 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, ok? Feito isso, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. A nossa base, ela vai ser trabalhada em cima de 14 pontos. As 3 correntinhas é referente ao primeiro ponto, então, nós vamos trabalhar mais 13 pontinhos altos dentro do anel mágico. Trabalhado os 14 pontos, vamos fechar esse anel mágico completamente. Se você fez as correntinhas, não há necessidade. Só vai fechar agora com ponto baixíssimo. Aqui, nós temos as 3 correntinhas iniciais. Você vai ignorar essas correntinhas e vai fechar aqui, ó, na casinha do primeiro ponto alto. Introduz a agulha, busca o fio e faz um baixíssimo. Feito esse baixíssimo, alonga um pouquinho aqui, ó, essa argolinha, entra no próximo ponto alto e busca essa argolinha, passando aqui na agulha. E você leva ela lá pro lado de trás. É importante você alongar, senão vai ficar muito repuxado. Ao puxar, né, levar essa alcinha para o ponto alto seguinte, ela formou uma casinha aqui em cima, tá? Então, aqui mesmo, eu vou voltar nesse ponto alto e vou buscar o fio e fazer um ponto baixo e uma correntinha. E vai ficar assim. Daqui mesmo, eu entro no mesmo ponto, busco o fio e faço um ponto baixo, tá? Nós sempre vamos fechar cada carreira dessa forma. Não consigo, achei difícil. Volta um pouquinho o vídeo e se esforça, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas é que deixa a base bem uniforme, bem certinha. Mas se não tiver jeito, faça do jeito que você está acostumada. Quando eu fecho assim, eu faço um ponto baixo e uma correntinha. No mesmo lugar, dou uma laçada e adiciono um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Trabalhei aqui, faltando apenas o meu último ponto para eu completar. Vou dar uma laçada, aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade de introduzir os 2 pontos, mas vai com jeitinho que você consegue, tá? Feito isso, gente, nós ficamos aqui, ó, no total de 28 pontos altos, tá? 14 grupinhos de 2 pontos, total 28. Primeira carreira, 14 pontos. Vamos ignorar aqui, ó, o ponto baixo e a correntinha, e vamos sempre no ponto alto. Entra aqui, fecha com baixíssimo. Alonga o fio, entra no ponto alto seguinte,
busca essa laçadinha e leva ela para trás. Aqui mesmo, introduza o fio, a agulha, né, perdão, faça um ponto baixo e uma corrente. Todas as carreiras dessa peça, ela é elevada com 14 aumentos, tá? Então, a partir da segunda, nós começamos a colocar o ponto de divisão que separa um aumento do outro. Então, sempre que eu iniciar, eu vou iniciar com esse ponto de um ponto baixo e uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui já é o meu primeiro aumento. Nessa carreira, então, nós vamos colocar no próximo ponto um ponto alto e no seguinte, um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto alto e no seguinte, 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, vai ser essa a sequência desta carreira. Tá chegando aqui, ó, eu ainda preciso fazer um aumento e um ponto alto sozinho. Esses 2 pontinhos finais, gente, ele é um pouquinho apertado, e aí a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas se você for com calma, dá certo, ó. E o último também. Aqui no último, acabei de fazer um aumento, então no último é um ponto alto sozinho. Dessa forma. E agora eu já posso fechar a minha peça. Ignora aqui o ponto baixo e a correntinha, entro no ponto alto, dou uma laçada, fecho com ponto baixíssimo, alonga o fio, vem no ponto alto seguinte, introduz a agulha por trás e leva o fio lá para trás, tá? Aqui eu volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou trabalhar aqui já o meu primeiro aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Quarta carreira, ela vai aumentar. Carreira anterior, nós fizemos um ponto de separação. Agora, nós vamos fazer 2 pontos de separação. Primeiro aumento, um ponto sozinho e o segundo ponto sozinho. A partir daqui, eu faço o meu aumento. Novamente, um ponto sozinho, segundo sozinho, e o terceiro é onde eu coloco o meu aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. E vamos seguir assim esta carreira. Trabalhei aqui até o final, falta eu fazer o meu último aumento e adicionar os 2 pontos de separação. Pessoal, aqui sempre vai ser 14 pontos de aumento, tá? O grupinho de 2 pontos no mesmo lugar. Então, a cada carreira repetida, primeira carreira tínhamos 14, segunda carreira 28, aí você sempre soma 28 mais 14 e assim por diante, tá? Sempre vai aumentando, conforme a gente aumenta aqui, ó, os pontos de separação são 14 também, entendeu? Aí você vai fazendo esse cálculo. Eu vou ver se eu consigo deixar na telinha, mas é bem fácil de você seguir, tá bom? Vou finalizar aqui, um baixíssimo no primeiro ponto alto, alongo o fio, entro no seguinte, passo a laçadinha e levo o fio para trás. Faço um ponto baixo e uma correntinha para dar altura e já vou iniciar aqui o meu aumento. Então, olha, gente, a minha peça, ela fica certinha, ó, certinha, não fica emborcada. Esse fechamento é legal, ele marca, mas não é tanto, entendeu? Tá? Aqui nessa carreira que nós estamos na quinta, 1, 2, 3, 4, nós vamos fazer agora, ó, 3 pontos altos de separação. Na anterior, a gente fez 2, agora é 3. 2, 3 pontos altos sozinho. Venho no quarto e adiciono o meu aumento. Então, agora é só uma sequência, tá? A cada carreira trabalhada, você vai ter que aumentar esses pontos altos sozinho. Nessa carreira, nós trabalhamos 3 pontos altos sozinho. Na seguinte, vai ser 4 pontos altos sozinho. Na outra, 5 e assim por diante. Vou mostrar aqui pra vocês a minha peça pronta. Nessa peça, eu trabalhei aqui, ó, o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras com aumento, tá? 10 carreiras. Essa última aqui, ó, eu trabalhei sem aumento. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá?
eu vou trabalhar a minha até eu ter o total de 10 carreiras e vou manter respeitando sempre os aumentos. Quantos pontos de separação termina na penúltima carreira, ó? 2, 4, 6, 8, tá? Então, vai ser 8. Por enquanto, a gente ainda tá aqui, ó, fazendo com 3. Aí, depois 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Que vai dar no total de 1, 2, 3, 4, 5, 10 carreiras, belezinha? Então, eu vou concluir a minha e já retorno com vocês. Não vou ficar repassando, porque é só aumento agora, tá bom? Prontinho, pessoal, terminei aqui a minha base. Então, vocês vão medir aí a de vocês, se você achar que tá muito pequena, porque ela completa, ela vai medir ali 38, 39 centímetros, tá bom? Então, agora, eu vou ainda adicionar uma carreira de ponto alto, porém, essa carreira de ponto alto não vai ter aumento. Então, eu fiz aqui, ó, meu ponto baixo, minha correntinha, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Não vou fazer aumento, tá? É só ponto sobre ponto durante toda a carreira. Trabalhei 10, agora eu estou fazendo a carreira de número 11. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui toda a minha carreira e eu trabalhei ponto sobre ponto, não fiz aumento. E você vai perceber, ó, que dá uma levantadinha aqui, tá bom? Mas podem seguir tranquilas que vai dar super certo. Eu já fiz uma peça e depois se assentou. Então, se a peça for muito larga, ele fica muito remontoado. Então, aqui no final, vou fazer o meu último ponto aqui do fechamento, aquele que dá trabalho para entrar. Trabalho ele, pulo aqui o ponto baixo e a correntinha, venho direto aqui no ponto alto. Agora, pessoal, tem uma sugestão para passar para vocês. A próxima carreira, ela é uma carreira de ponto baixo, antes de dar início ao bico. Eu trabalhei aqui, ó, essa carreira do ponto baixo com fio encanto. Já a Verônica, ela não fez com fio encanto, ela fez todo no natural. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Então, vocês têm essa opção. Ou trabalha ele todo na cor única, ou você coloca o fio encanto. Aqui, quem for fazer direto natural, não precisa arrematar o fio, pode dar sequência da mesma forma que eu vou fazer, porém, sem trocar a cor, belezinha? Como eu vou arrematar o meu fio, eu desfiz aqui a emenda, ó, e vou fazer dessa seguinte forma, ó. Aqui, eu arremato o fio, puxo, busco o fio aqui, ó, na laçadinha do ponto alto, tá? Vamos fazer uma emenda bem legal aqui, pode ser com agulha de tapeceiro mesmo. E aqui, ó, esse último ponto alto que eu fiz, eu introduzo a agulha aqui, ó, de baixo para cima, saindo no meio dele. E busco esse fio que eu arrematei pra cá, tá? Pra ficar um acabamento legal. Pra ficar assim, ó, como se fosse a argolinha do ponto alto aqui, tá bom? E reserva esse fio. Mas se você for continuar com a mesma cor, não vai ter a necessidade de arrematar. Com o fio encanto, eu vou entrar aqui pertinho da onde eu fiz esse arremate, vou buscar esse fio, vou tentar levar ele aqui, né, pra facilitar. Passo o nozinho na agulha e ajusto. Um pouquinho antes pra cá, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o meu ponto alto. Atrás do ponto alto, nós temos sempre duas nervurinhas, tá? Tente pegar essas duas dessa forma aqui, ó, passando pelas duas, para que o ponto fique firme. Então, você busca o fio, passa o arremate para cá e faça um ponto baixo. Próximo ponto, introduz a agulha dentro do ponto, saindo aqui, ó, aonde tem essas duas alcinhas. E já vai escondendo o fio de arremate. E assim você vai trabalhar em cada pontinho. Tem aumento? Não tem não, gente. É a mesma quantidade de ponto. Agora, você que tá com o fio da mesma cor, não vai ter arremate para você levar. Vai ser mais fácil aí, tá? E é da mesma forma. Ponto sobre ponto. Não precisa fazer aumento. E fique atento na hora de fechar para não comer ponto. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta e vocês vão fazendo aí a de vocês. Certo? Fica bem
sentadinha a peça, ó, e bem certinha, tá? Então, agora aqui eu vou fazer o fechamento junto com vocês. Vou fazer o último pontinho baixo, vou alongar esse fio e vou estar cortando. Se você quiser fechar com agulha de tapeceiro, você pode usar. Gente, quem estiver fazendo a cor única, não corte, por favor, tá? Continue aí. Vou pegar esse fio, entro aqui, ó, primeiro pontinho baixo, dessa forma aqui, ó, passo bem aqui. Agora, eu vou sair aqui, ó, no meio desse ponto, só que eu entro por aqui, ó. Ajusto bem, ó, olha só. Vai formar a casinha, que se ajusta pra não ficar frouxo, tá? Fio encanto escapa, e aí, a gente perde o fio da meada, né, como se dizem. Então, aqui, ó, esconde por alguns pontos, deixa ele aqui na reserva, que depois a gente faz o acabamento, tá? Certo, pessoal? Aqui, eu vou voltar com o meu fio, eu vou entrar em qualquer um dos pontos baixos aqui, tá? Pegando as duas laçadinhas para eu colocar o meu ponto baixo. E você que está com a peça com uma cor só, né, um fio só, sem arremate, você vai fazer o mesmo processo. Fecha e faz o ponto baixo. Vamos subir aqui, ó. No total, precisamos de 7 correntes. Como eu já tenho aqui esse ponto baixo, eu vou fazer só 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 4 correntinhas é de espaço. E as outras duas, e o ponto baixo fica equivalente a um ponto alto, tá? Vamos dar uma laçada, pular 3 pontos de base. 1, 2, 3, entro no quarto, um ponto alto. Novamente, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, entro no quarto, um ponto alto. 4 correntinhas, 1, 2, 3, entro no quarto, um ponto alto. E vamos trabalhar assim, não aperte as suas correntinhas, tá? Automaticamente vai repuxar um pouquinho, mas vai na fé aí que vai dar certo, tá bom? Prontinho, pessoal, finalizei aqui, ó, toda a minha carreira e dá uma repuxadinha, tá vendo? Ó, como que levanta? Levanta um pouquinho essa carreira, tá? Não se preocupe em relação a isso, que agora nós vamos trabalhar e vai uma quantidade de ponto grande nela, então ela vai se ceder, tá bom? Então, aqui nós vamos fechar 4 correntinhas. Vou fechar aqui, ó. Aqui eu tenho ponto baixo, vou contar 1, 2. Na segunda correntinha, eu fecho com baixíssimo, tá? Vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vira o nosso trabalho para o avesso, essa sequência. Vira para o avesso. Tô com a peça pelo avesso, venho pra cá, tá? Vou fazer aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo, faço 2 correntinhas. Agora, eu volto meu trabalho para o lado direito. Para o ponto que eu for trabalhar agora, não ficar pelo avesso. Vou fazer aqui nessa alcinha uma sequência de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos dentro da argolinha, tá? Aí, nós vamos descer agora, ó, tá vendo? Esse ponto alto aqui, eu vou descer sobre ele e trabalhar mais 5 pontos altos. Porém, se eu dar uma dobradinha aqui, ó, fica mais fácil para eu trabalhar, tá vendo, ó? Venho aqui nesse ponto e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos. Agora, eu posso abrir a peça, ó. Abro a peça novamente. Olha só como que tá. O biquinho aqui e eu desci com 5 pontos altos. Vou entrar aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Fez o ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Feitas as 4 correntinhas, o trabalho vira para o avesso. Virou, e eu venho aqui, ó, para cá, nessa direção, tá, gente? Quando estiver no avesso, você continua sempre para cá, não. Volta aqui, ó. Atrás desse bico que a gente acabou de fazer, tem aqui as 2 alcinhas do ponto alto,
prende, ficando assim, ó. Outra argolinha pra gente repetir esse bico. 2 correntes, agora sim, volta para o lado direito. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Nessa argolinha de 4 correntes, vamos trabalhar 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Eu falei ponto baixo, gente, vocês me perdoam, às vezes eu troco. Misericórdia. Feito os 7 pontos, da mesma forma que eu fiz desse lado e desci os 5 pontos altos nesse ponto alto, eu vou descer nesse. Então, vamos dar uma dobradinha aqui, ó. Para facilitar, entra aqui abraçando o ponto alto, você vai repetir 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Volta a peça ao normal, tá? Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Pra ele ficar assim, ó, deitadinho pra cá, tombadinho pra cá, igual o anterior, tá? Feito isso, 4 correntinhas. Fez as 4 correntinhas, hora de virar a peça pelo avesso. Virou, volta aqui, ó. Temos o próximo não, né? O ponto alto anterior, que esse é o que a gente tá. No anterior, que já está trabalhado, você vem aqui, ó, bem na pontinha dele, um ponto baixo, 2 correntinhas, fez as 2 correntinhas, volta para o direito. Então, é assim, direito, avesso. Vamos fazer os 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Fez os 7 pontos, agora é a vez de descer com 5 pontos altos. Então, eu dou uma dobradinha para facilitar. Venho aqui, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Abre a peça, vem aqui, ó, próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Vocês podem fazer tranquilamente. Quando eu fiz a primeira peça, que foi essa daqui, eu levei um susto, porque, sinceramente, eu falei, vai emborcar. E olha isso, gente. Ele repuxou bem na hora que eu tava trabalhando, mas enquanto eu não terminei de fazer o último bico de acabamento, não assentou. Olha só, que coisa mais linda do mundo, tá? Então, pode fazer sem medo a sua peça. E se a gente fizesse aqui mais largo, com mais correntinha, não ia ficar legal e não ia dar o efeito da peça, tá bom? Tô falando porque tem gente que desiste no meio do caminho. Vou aqui, gente, concluir e já retorno com vocês, tá? Ficamos aqui, eu até esqueci de falar, com 35 espacinhos, tá bom? 35. Então, vamos ter aí 35 bicos como esse. Certo, pessoal, chegando aqui, ó, no finalzinho da minha peça, trabalhei aqui, ó, 5 pontos e vou fechar. Aqui onde eu vou fechar, tá bem no primeiro ponto, tá? Fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou trabalhar as 4 correntinhas, viro o trabalho novamente. Virei o trabalho, eu volto aqui, faço ponto baixo, 2 correntinhas e volto o meu trabalho para o direito. E agora, nós vamos preencher com 7 pontos altos aqui nessa alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, é bom a gente fechar junto, né? Pra não ter complicação. Fez os 7 pontos, tá vendo aqui, ó? Nós vamos preencher o último ponto alto aqui, tá? Dá uma laçada, pega por aqui, ó, dobra a peça um pouquinho e trabalhe. 1, 2, 3, 4,
5 pontos altos. Agora, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Agora, eu tenho que prender este ponto aqui, para acabar certinho todos os pontos iguais. Então, o que que eu faço? Eu alongo esse fio, vou cortar ele já, corto assim, ó, um tantinho bom. Vou virar o meu trabalho pelo lado avesso. E olhando aqui, ó, aonde eu tenho que prender é bem aqui, nessa casinha desse ponto alto, tá? Tá vendo que aqui tá esse espaço? Eu entro aqui, ó, nessa casinha, ó, e saio com a agulha lá no direito, que vai sair aqui, ó, bem no pezinho, ó, desse ponto. E aí, eu vou buscar essa laçadinha aqui, ó, busco ela, vou até diminuir que ela tá bem grande. Busco ela aqui, transpassando, levando lá para o lado avesso. E quando eu trago ela pro lado avesso, ó, ao fio que eu cortei, ele vai vir junto, ó. Passo ele pra cá e faço o ponto baixíssimo, travando aqui. Travou, aperta bem. Você pode esconder tanto no lado de cima, quanto aqui, ó, nos pontos por baixo. Vou aqui, que tá bem mais pertinho, ó. Puxo aqui, ó, e vou transpassando, e depois eu vou fazer o arremate, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a peça aberta, pra vocês verem como que ela, os pontos se assentam certinho. Olha, gente, como que assentou a peça. A gente dá uma alisadinha, né, pra poder assentar os pontos certinho. Você vai ajeitando ele assim, ó. Não é sempre que você vai precisar, mas quando você termina a peça, é legal você ir ajeitando ela, tá? Finalizando, só falta aqui os pontos onde tem o fio encanto, eu já cortei o excesso. Vou tirar só mais um pouquinho, ajusto. Vou colar aqui, ó, todas as pontinhas juntas, pra ficar um arremate só aqui nesse fechamento, ó. Levanto a pontinha, passo a cola embaixo e depois eu venho assentando e passando cola por cima também, pra ficar bem fixado, bem coladinho e não correr o risco de desfazer depois, tá? Prontinho, pessoal, peça confeccionada. Coloquei aqui, ó, junto o vermelho, pra vocês, né, poderem aí comparar. E ficou lindo, gente, as duas peças. Ó, eu medi... Este aqui ficou 39 centímetros, feito no Barroco Max Color, e este ficou 40 centímetros, depois de pronto, alinhado, tudo certinho, como o natural. Eu espero que vocês gostem, um grande beijo e fiquem com Deus. Making our Christmas memories.